Muito bom dia a todos. O meu nome é Lourênia Mesquita, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita da Prece em Lavras, Minas Gerais. O Grupo Espírita da Prece está com todas as suas atividades paralisadas em função da pandemia do coronavírus. Assim, visando dar continuidade às palestras públicas que acontecem na casa todas as quartas-feiras e aos domingos, nós estaremos fazendo a gravação de nossas palestras e disponibilizando-as no site Grupo Espírita da Prece Lavras e no canal de YouTube. Eu, particularmente, é a primeira vez em que faço a gravação de uma palestra. Então, já peço antecipadas desculpas por algum problema de som, imagem, bem como pela falta de recursos na apresentação do nosso estudo. Eu estou aqui com os slides no notebook, mas não terei condições em reproduzi-los. Então, na medida do possível, eu estarei tentando passar todo o conteúdo desse material. O Grupo Espírita da Prece conta com um temário anual. E a palestra de hoje, do dia 25 de março, uma quarta-feira, é uma palestra de tema evangélico. Cristo Consolador. É o tema que vamos estudar hoje. Essa passagem, ela está contida em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Eu vou começar fazendo a leitura. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que Jesus quis dizer para nós por meio dessa passagem? Para melhor compreensão, nós estaremos analisando os trechos dessa passagem evangélica. Vinde a mim, é Jesus nos convocando a irmos até Ele. A irmos até Ele para buscarmos as leis de Deus. Para podermos entrar em contato, aprendermos a lei de Deus, os seus ensinamentos e colocarmos em prática. Claro que cada um, dentro das suas possibilidades, das suas forças e da sua atual condição evolutiva. Mas independente das nossas diferentes condições evolutivas, o chamado é para irmos até Jesus, para buscarmos as leis divinas. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem são os aflitos e sobrecarregados? Somos todos nós, que estamos no mundo de provas e expiações e passamos pelas mais diversas dores, sofrimentos, provações. Estamos sobrecarregados. Então, somos todos nós a que Jesus está chamando. Que eu vos aliviarei. Que alívio é esse que Jesus nos prometeu? Será que é um alívio que nos eximiria dos problemas, das dores? Não. Porque se assim fosse, estaria afastado da justiça divina e da misericórdia divina. Esse alívio que Jesus nos prometeu é um alívio por meio da compreensão. O entendimento de nossas dores será o alívio, o consolo para que passemos por todas elas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. O que é jugo? Jugo era uma peça de madeira que servia para unir dois bois para que no mesmo compasso eles puxassem a carroça e o arado. Então, no sentido figurado, jugo significa obediência, submissão, autoridade, domínio. Então, qual é o jugo que Jesus nos fala? É o jugo da obediência, submissão às leis de Deus. Aqui nós poderíamos até refazer essa frase. Viva as leis de Deus e aprenda comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas. Que repouso é esse? Será que nossas almas, o espírito, ele precisa de descanso? Não. Esse repouso a que Jesus nos disse é a paz de espírito que precisamos ter. Não a paz do mundo, mas a paz interior do espírito imortal, o qual somos.
pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. O que Jesus quis dizer com isso? Que suave é a vivência da lei de Deus. E leve ficará o fardo se nós vivermos essa lei dentro da caridade e do amor. Então, o conhecimento e a prática das leis de Deus tornará leve o fardo que tivermos que carregar. Aqui eu procurei traduzir cada trechozinho dessa passagem evangélica com o sentido em que nós estudamos. Quando a gente diz, vinde a mim, poderíamos estar dizendo, buscai a Jesus, a Deus e as suas leis. Quando a passagem diz, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, poderíamos estar substituindo assim, todos que estão neste mundo de provas e expiações, nas mais diversas experiências de sofrimento reparador. Que eu vos aliviarei, poderíamos estar substituindo da seguinte forma, que eu os consolarei por meio da compreensão e do entendimento. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Seria o mesmo que dizer, tomai sobre vós a lei de Deus e a obediência a essas leis, como eu, que sou brando e humilde, o faço. Porque Jesus veio não para derrogar nenhuma lei já existente. Jesus veio para exemplificar a lei do amor. Então, Jesus, mais do que ninguém, seguia todas as leis de Deus. E achareis repouso para as vossas almas. É o mesmo que dizer, e encontrará a paz de espírito. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Traduzindo, pois é suave obedecer às leis de Deus e leve é praticar essas leis por meio do amor e da caridade. Assim, essa passagem evangélica poderia ser transcrita da seguinte forma: buscai a Jesus, a Deus e as suas leis. Todos que estão neste mundo de provas e expiações, nas mais diversas experiências de sofrimento reparador, que eu os consolarei por meio da compreensão e do entendimento. Tomai sobre vós as leis de Deus e a obediência a essas leis, assim como eu, que sou brando e humilde, o faço. E encontrarás a paz de espírito, pois é suave obedecer às leis de Deus, e leve é praticar essas leis por meio do amor e da caridade. Essa passagem evangélica, ela está interpretada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Lá nós vamos ter uma compreensão para todas as dores, as misérias, os sofrimentos, as mazelas do corpo e do espírito que nós passamos. Eles encontram consolação na fé e no futuro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai estar nos dizendo que é o conhecimento da vida futura que torna o nosso fardo mais leve. Se assim não fosse, como que nós carregaríamos de forma leve o nosso fardo, vendo tantas desigualdades, vendo tantos irmãos no gozo pleno da saúde física e outros mutilados, vendo tantos irmãos na miséria, passando fome e outros afortunados? Como nós conseguiríamos carregar o nosso fardo de forma leve se não fosse o entendimento, o conhecimento da vida futura? Se não fosse a compreensão das leis de Deus por meio da reencarnação? Se não fosse nós entendermos que a nossa situação atual tem ligação direta com o nosso pretérito e influenciará diretamente o nosso futuro. Então, o peso de todas as agruras em que nós vivemos, ele é diminuído pela posse do conteúdo espiritual. Aquele que olha do ponto de vista espiritual tem uma visão mais ampla
tem maior entendimento, amplia os seus horizontes para carregar de forma mais leve o seu fardo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 6, vai dar uma comparação de um homem que tem uma visão do alto da montanha. Aquele que sobe no alto da montanha, ele vai ver todos os horizontes e ter um melhor entendimento. Ao contrário daquele que fica ao pé da montanha e desconhece o que tem lá em cima. Então, esse conhecimento da vida futura nos torna capazes de carregar de forma mais leve o nosso fardo, as nossas provas e as nossas expiações. Enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele nos consolou a todo tempo. O próprio Evangelho deixado por Jesus é o maior consolo em que nós temos. Dizem os médicos espirituais que o Evangelho é um manancial de profilaxia para o espírito, que reflete invariavelmente na saúde do corpo. Então, o Evangelho é consolador. Ainda assim, Jesus consolou enquanto esteve aqui, principalmente nos 3 anos em que passou em companhia dos discípulos e em contato direto com o povo. Não bastasse tudo isso, Jesus deixou ainda para nós os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, que sempre estão a nos intuir, a nos consolar, a nos darmos palavras, intuições de bom ânimo. Prova disso é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso enfrentou muitas agruras, passou toda espécie de sofrimento e provação na luta pelo Evangelho do Cristo, para divulgar o Evangelho do Cristo, defendendo o carpinteiro Nazareno. E por conta disso, Paulo de Tarso sofreu açoites, prisões, perseguições, apedrejamento, e ainda assim ele foi consolado, não só pelo Evangelho do Cristo, como pelos amigos espirituais. No livro Paulo e Estevão, nós vemos que os mentores de Paulo de Tarso, Abigail e Estevão, em um momento que ele está muito desanimado, o consola com pequenas palavras. Ama, trabalha, espera e perdoa. Se assim o fizermos, amarmos, trabalharmos, esperarmos e perdoarmos, com a fé e o conhecimento na vida futura, estaremos também sendo consolados. Jesus ainda, não bastasse toda essa consolação que nós já recebemos por meio dos seus ensinos, do seu evangelho, Jesus ainda nos prometeu um outro consolador. Quando, das últimas pregações de Jesus no Monte da Oliveira, antes de ser crucificado, Jesus disse aos discípulos que rogaria a Deus que mandasse um outro consolador, o Espírito de verdade. Essa passagem está reportada lá em João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Eu vou estar fazendo a leitura. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porque Jesus foi o nosso consolador, veio nos trazer a lei de amor. Contudo, não ficou fisicamente aqui conosco de forma eterna. Jesus se faz presente entre nós e nos deixou o seu evangelho, mas ainda assim prometeu um outro consolador que estaria eternamente conosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. O que Jesus estava querendo dizer? Que o Espírito de verdade não pôde ser revelado, porque o povo daquela época não tinha compreensão e entendimento para assimilar essas verdades de Deus. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, ele virá até nós, se fará conhecido e ficará conosco. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar
tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o Consolador prometido nos ensinará tudo o que não foi possível ensinar na época de Jesus, porque não tínhamos conhecimento, capacidade de entendimento para tanto, e ainda nos fará recordar todos os ensinos de Jesus, que por nós foi mal interpretado ou esquecido. E quem é esse Espírito de verdade? Quem é esse Consolador prometido? Nós temos que lembrar que a humanidade teve 3 revelações em 3 aspectos essenciais. Primeiro, Moisés, que trouxe a missão de justiça. Segundo, o Evangelho do Cristo, que é a revelação insuperável do amor. E o terceiro, o Espírito de verdade, o Consolador prometido por Jesus, é o Espiritismo. Em sua feição de cristianismo redivivo, que traz a sublime tarefa da verdade. Esses 3 aspectos essenciais, eles estão contidos lá no livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, questão 271. Então, a doutrina espírita, ela conseguiu cumprir com todos os aspectos que Jesus disse do Consolador prometido. O Espiritismo, ele veio descortinar aquilo que o nosso entendimento ou as verdades que não puderam ser ditas naquela época. O Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos, porquanto o Espiritismo fala sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios que não nos era dado conhecer naquela época. Ele vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Causa justa e fim útil a todas as dores. Não é sem um motivo justo e necessário que nós passamos pelas dores. As dores que nós vivenciamos hoje, elas estão diretamente ligadas com as nossas atitudes pretéritas, com o que nós falhamos no passado, com os atos que praticamos e precisamos hoje regenerá-los. E todas essas dores, além de serem justas, elas são úteis. Úteis a quê? A nossa regeneração, a nossa evolução. Então, por mais que a gente veja no mundo hoje muitas injustiças, desigualdades, que nos deixam um pouco desconsolados, temos que lembrar que as desigualdades, as injustiças existem, mas injustiçados nenhum de nós somos. Estamos aqui onde precisamos estar, nas condições em que temos que estar para o melhor aprendizado, para o melhoramento de nossas faltas, em causa justa e útil à nossa evolução. Por isso Jesus disse: ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Assim, o Espiritismo nos trouxe todas essas verdades sobre quem somos, para onde vamos, que somos espíritos imortais, responsáveis por todos os nossos atos, que a nossa existência atual é invariavelmente reflexo de nossas existências anteriores e o que fazemos hoje influirá diretamente nas nossas próximas existências. E essa verdade, ela nos reclama responsabilidade, responsabilidade perante a vida, perante as leis de Deus, responsabilidade enquanto espíritos imortais fadados à evolução.
Só que a verdade, muitas das vezes, ela nos assusta. A verdade é difícil de ser encarada. Para melhor ilustrar sobre essa questão da verdade, eu vou fazer a leitura de uma lição que tem lá no livro Jesus no Lar, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Nélio e Lúcio, que são lições de ensinos que ocorriam em casa de Simão Pedro, quando Jesus fazia um culto no lar em companhia dos discípulos. Essa lição é a lição de número 25, ela é pequena e vai ilustrar bem, ajudar o nosso entendimento sobre a verdade. A lição 25 tem o seguinte título: A Visita da Verdade. Certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque não lhe pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Ou seja, Jesus vai explicar, continuou. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo, então, era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Então, Jesus está dando um exemplo de um homem que se encontrava em uma caverna escura, onde a claridade não chegava, e clamava para que conseguisse sair dali. Não entendia por que ele se encontrava ali, naquele ambiente sem luz, fétido e sem nenhuma utilidade para ele, que se julgava tão robusto e apto, aproveitável para diversas coisas. Então ele clamava por socorro. Notando o nosso Pai, aquele filho formulava súplicas incessantes, entre revolta e amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Então o Pai enviou aquele homem revoltoso e amargurado, que suplicava fosse socorrido, ele enviou-lhe a fé para consolá-lo. A sublime virtude, ou seja, a fé, exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamuriar, ou seja, ele não ficou com a consolação da fé por muito tempo. Queria fugir ao montouro, e como lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou a esperança. A emissária, ou seja, a esperança, afagou-lhe a fronte suorenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorrida algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira, agora a caridade, acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Então o Pai Celestial lhe enviou a fé
a esperança, a caridade. Mas nenhuma dessas virtudes tiveram como consolá-lo a não ser por algum pouco tempo. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o Pai compassivo lhe enviou a verdade. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Quão de nós não fazemos isso? Fugimos da verdade para não termos o trabalho de curar nossas imperfeições, de moldar nossas imperfeições, de nos livrarmos das más tendências. Quanto de nós, assim como esse homem que estava na caverna, não fugimos também e vamos atrás de ilusões, de outra caverna onde podemos nos esconder. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a desilusão. Assim acontece com muitos de nós. O Espiritismo veio nos trazer a verdade de que a responsabilidade pelas nossas condições, pelas provas e por todas as dores que enfrentamos nesse momento é nossa. Somos nós mesmos os culpados de estarmos nestas ou naquelas condições em que nos encontramos. Encarar a verdade é chamar para si a responsabilidade para o melhoramento. Não adianta nos apegarmos e soltarmos da esperança, da fé, da caridade. Temos que ser firmes, permanecermos firmes no propósito de sermos consolados por todas essas virtudes, admitirmos a nossa verdade e continuarmos em busca de nossa evolução espiritual. O Espiritismo trouxe essa verdade para nós, verdade de espíritos imortais, responsáveis pela nossa condição e em processo de evolução. A doutrina espírita, como a terceira revelação que nos trouxe todas essas verdades da vida, nos reclama maior responsabilidade. Não é à toa que costumamos dizer que reconhece-se o bom espírita não pela sua postura, pelo que é ou já fez. Reconhece-se o bom espírita pelo esforço diário que ele faz para se tornar melhor, dia após dia. E com essa passagem que nós acabamos de estudar, o apelo do Mestre de vinde a mim é consolador, porque sabemos que temos aonde nos recorrer, sabemos onde buscar o conforto nas leis de Deus, nos ensinamentos do Mestre Jesus. Contudo, é muito fácil
e bonito nós repetirmos: vinde a mim. Quantas vezes Jesus nos convocou, nos chamou, mas será que é fácil irmos até Ele? Será que não estamos aprisionados no nosso ócio, estacionados no desânimo, fugindo de nossas verdades e buscando cavernas, assim como fez o homem daquela lição? É muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, será que nós já conseguimos ir até Jesus? Essas reflexões sobre o vinde a mim nós tiramos do livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E é com essas considerações sobre consolo, sobre irmos até Jesus, não esquecer que seremos consolados, que nós temos que fazer uma última observação. Nós temos o consolo indispensável para carregar de forma leve o fardo de nossa vida. Contudo, não podemos nos esquecer que, além de receber o consolo, nós também podemos consolar o nosso próximo. É por meio de nós somos vaso de serviço da providência divina, por meio da qual Jesus, Deus, age para o consolo do nosso próximo. Então não pensemos só em buscar a nossa fé, a nossa esperança, a caridade, a verdade. Pensemos também que da nossa parte podemos muitas vezes levar a fé, a esperança, a caridade e a verdade ao próximo. A verdade, quando dita com amor, ela é muito confortadora. Tudo isso resume a oração de São Francisco, que nos diz: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nos sintamos abençoados, consolados por Jesus e não percamos nenhuma oportunidade de consolo, de auxílio, de trabalho no bem, diante de nós mesmos e do nosso próximo, em obediência e prática às leis de Deus, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigada e até a próxima.